Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Começamos neste momento mais uma edição do seu tradicional Conexão ND. Hoje com um convidado muito especial, empresário Glauco José Corte. Ele tem um currículo extremamente rico e bem diversificado, com uma experiência única aqui em Santa Catarina e no Brasil. Começou como assessor da Sotelca, Sociedade Termoelétrica de Capivari. Foi o primeiro diretor da Faculdade de Ciências Econômicas de Tubarão, atual Unisul, e é professor benemérito da Unisul. Diretor da Eletrosul quando estava na sede do Rio de Janeiro e depois quando veio para Florianópolis. Diretor da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Um dos fundadores da Implac, uma empresa aqui na região de Biguaçu. Ex-presidente do Conselho Administrativo da Celesc. Ex-secretário e 2 vezes presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina e atualmente o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Doutor Glauco, prazer e honra recebê-lo aqui no programa, no nosso Conexão ND. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Moacir, muito obrigado pelo convite. Eu queria fazer um pequeno adendo. Sim. Eu fui durante muitos anos vice-presidente da Porto Belo, do Grupo Porto Belo, com muita honra, convidado pelo grande patriarca, Dr. César Gomes, e até hoje sou conselheiro de suas empresas. E uma das empresas mais vitoriosas na área da indústria cerâmica do estado de Santa Catarina. Sem dúvida, a indústria cerâmica de maior importância no Brasil, de maior faturamento, a indústria mais inovadora e que agora está em fase de conclusão de uma unidade nova nos Estados Unidos, mostrando a sua visão internacional, a inserção no comércio internacional. Maravilha. Vamos então ao tema principal da nossa conversa de hoje, doutor Glauco, que é exatamente a avaliação pelo setor produtivo do que foi o ano de 2022 e quais são as perspectivas para o próximo ano. O ano foi bom, foi ruim, médio? No final de 2021, Moacir, a CNI estimava um crescimento pequeno para a economia em 2022. No final de 2022, ela refez as suas projeções já em meados do ano e projeta um crescimento da ordem de 3,1%, um crescimento bastante vigoroso e 3 vezes maior do que a expectativa nacional. Esse crescimento foi impulsionado, sobretudo, pelo setor de serviços e pela agropecuária. A indústria, infelizmente, teve um crescimento pequeno, aliás, isso tem acontecido nos últimos anos, um crescimento muito pequeno, da ordem de 1%, e no setor industrial, o segmento que mais se destacou foi o da construção civil, que cresceu 7%, e também a eletricidade e gás, né? Então, nós estamos fechando o ano com a inflação em declínio e com uma geração expressiva de novos empregos. Para 2023, a previsão é de um crescimento mais moderado, da ordem de 1,2% aproximadamente, e desta vez com uma participação bastante expressiva, novamente, do setor agropecuário e também do setor de serviços. A indústria, neste ano, vai crescer um pouco menos do que no ano passado, 0,8%, a indústria de transformação, né? 0,8%, 1% talvez. A indústria da construção civil cresce, mas não cresce tanto quanto cresceu neste ano. Enfim, vamos ter um ano de crescimento menor, um pouco mais lento, sobretudo em função das altas taxas de juros, que vão pegar um ano cheio com uma taxa muito elevada e também com menor participação na criação de novas vagas de emprego. Vai ser positivo, mas não tão expressivo, e refletindo também, de uma certa forma, o cenário mundial. Estados Unidos vai enfrentar uma recessão, a Europa com dificuldades da guerra Rússia-Ucrânia, a Índia com um crescimento menor. Talvez a região que mais cresça, o FMI estima da ordem de 4%, seja a China, o que é bom para Santa Catarina pelas nossas exportações para aquela região. O senhor que está permanentemente lá no Centro Operacional de Avaliação do Setor Produtivo da Indústria Brasileira, entre as causas desse baixo índice de crescimento em 2022,
O senhor já falou a questão da taxa de juros. Seria o quê? A infraestrutura, a legislação brasileira, a burocracia? O que dá para identificar? O Moacir, nós temos um problema crônico no Brasil, que é a excessiva burocracia, que impede uma agilidade maior das empresas em relação a investimentos e a geração de empregos. Mesmo assim, esse crescimento de 3% é um crescimento expressivo, depois de virmos 2 anos com pandemia que afetou severamente o setor produtivo nacional. Mas certamente uma das razões é também a nossa insegurança jurídica, que hoje passou a ser um entrave, sobretudo aos investimentos estrangeiros, e também a questão da reforma tributária, que engessa, dificulta a atividade econômica e reduz a nossa competitividade. Doutor Glauco, como jornalista, eu acho que há mais de 25 anos que eu noticio que a Câmara Federal está estudando o projeto da reforma tributária. Nas reuniões da Fiesc, durante inclusive os períodos que o senhor presidiu, também foram vários os eventos sobre a reforma tributária. Não sai. Bom, como não sai, eu não acredito mais, já perdi as esperanças. Não seria o caso de haver uma luta do setor produtivo, enfim, da sociedade brasileira, que quer melhorias, que quer mais produção, mais vagas, de fazer mudanças pontuais em relação à estrutura tributária? Moacir, realmente há 30 anos que se discute a questão da reforma tributária no Brasil. A partir de 2018, Moacir, começou a haver um certo consenso, uma certa concordância em relação não só à necessidade da reforma, mas também em relação a projetos que se encontram no Congresso Nacional. Infelizmente, chegamos ao final do ano sem avanços na área, embora haja uma boa concordância em relação à sua necessidade e em relação ao fato de que nós devemos evoluir em relação à tributação do consumo para o imposto de valor agregado, que é um modelo praticado em mais de 170 países e que não há erro, né? O Brasil não dará um passo errado se vier a adotar também esse modelo. E o senhor concorda que o Congresso Nacional tem sido muito burocrático também, exageradamente lerdo, na aprovação de reformas que são imprescindíveis para o desenvolvimento nacional? Eu concordo inteiramente contigo, Moacir. O Congresso se perde, às vezes, em discussões que não são prioridades para o país, né? Muitas vezes discussões políticas e perde o foco em relação àquilo que é necessário e imprescindível para que o país tenha um crescimento sustentável. Nós não podemos crescer um ano 3% e este ano vamos crescer em 2023, 1%. Depois voltamos a crescer 2% ou 3%, e é o chamado voo de galinha, né? Nós temos que ter um crescimento sustentável, porque isso dá tranquilidade ao setor produtivo nacional e internacional para investir no país, né? A reforma tributária terá também o benefício de desonerar as exportações. Nenhum país tributa a exportação. O consumidor alemão não quer pagar o imposto que nós cobramos aqui aplicamos aqui no Brasil, o seu resultado. E desonera as exportações e desonera o investimento, que vai estimular uma onda muito forte e expressiva de novos investimentos no país. Sob a ótica da CNI, além da tributária, que outras reformas são absolutamente inadiáveis. Aliás, já não acho há muito tempo. Sim. A questão da reforma administrativa também é pacífica, a necessidade dessa reforma. Nós temos que dar mais eficiência ao Estado brasileiro, né? Menos burocracia. Aliás, o deputado federal Darcy de Matos teve uma atuação destacada na tramitação, mas acabou travando também no final do ano. É justa essa referência ao deputado Darcy de Matos, porque ele também atuou muito nas questões da legislação voltada ao reflorestamento, à sustentabilidade. Sim. Ele foi um grande deputado nessa área. A nossa bancada, Moacir, de modo geral, tem estado atenta aos pleitos encaminhados, sobretudo, pelo setor produtivo, representado pelo Conselho das Federações Empresariais e liderado pela Fiesc. Mas
nós precisamos, um outro ponto que eu já mencionei, Moacir, precisamos ter no país também uma estabilidade jurídica. Dizem que no Brasil até o passado é incerto, né? Porque recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que pode rever decisões antigas já consolidadas, né? Isso para nós brasileiros já é complexo, já é difícil aceitar, imagina para um investidor externo que está acostumado no seu país com uma boa estabilidade jurídica. Ontem na diplomação, aliás, na diplomação, dia 19, na diplomação dos eleitos, solenidade no Tribunal de Justiça pelo TRE, a deputada Carolina Detoni foi muito contundente em criticar o ativismo judicial, dizendo que a Justiça Eleitoral, o TSE, virou ativista político. Na área política, as críticas, e na área jurídica também, as críticas são diárias em relação aí a atos considerados absolutamente inconstitucionais, né, de ministros dos tribunais superiores, o ativismo judicial. Esse assunto também tem avaliação do ponto de vista de gerar insegurança jurídica na CNI? Esse é um ponto que constantemente é discutido na plenária da CNI. A CNI tem estudos, está criando um laboratório da jurisprudência brasileira, a fim de subsidiar estudos e empresas, as indústrias. Mas, Moacir, veja o que aconteceu há 2 dias, ou 3, ou 2 semanas atrás. O ministro Gilmar Mendes autorizou gastos extra-teto em função de serem gastos sociais. Isso é uma inovação, não está previsto na Constituição. A Constituição estabeleceu o teto, e o ministro disse que está fora desse teto porque é um gasto social. O que é um gasto social? Isso vai comportar várias interpretações e certamente, novamente, nós estamos diante de um caso de uma posição legislativa, o que compete ao Congresso e não ao Judiciário. E absolutamente inédito na história jurídica do país. Absolutamente inédito. E mais ainda, eu recebi várias mensagens, inclusive de magistrados e de lideranças políticas, de que foi autorizada essa decisão inédita, né, histórica e muito contestada, né, do ponto de vista constitucional, no domingo à noite. Pois é. Então na calada da noite. Então, a Constituição, o Supremo, essa é uma reforma que também precisa ser feita, Moacir. Reforma judiciária. Voltar, recompor a finalidade do Judiciário, e no caso do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, né? Para que, no caso do STF, seja realmente o guardião da Constituição e não um legislador que está acima do Congresso Nacional. Na ótica da CNI, como se resolve esse problema? Com uma nova Constituinte, com uma Constituinte derivada? A CNI está convencida que nós precisamos mobilizar o Congresso Nacional para assumir uma posição de independência em relação aos outros poderes, ter a soberania que a Constituição lhe confere. Poderes harmônicos, mas independentes entre si. É isso que não precisaríamos de uma nova reforma se o Congresso, de fato, vier a assumir a posição que lhe cabe constitucionalmente. Então, coloco, pela sua avaliação, pelo que o senhor acompanha lá na CNI, realmente o agronegócio tem sido a salvação da lavoura da economia brasileira? Bom, o agronegócio tem tido já há muitos anos o grande desempenho, né? O que a CNI reivindica é um tratamento isonômico. Na verdade, a tributação incidente sobre o setor industrial é 4, 5 vezes mais alta do que aquela incidente sobre a agricultura. É claro que a agricultura, nós estamos tratando de alimentos, isso é essencial, pode ter um tratamento diferenciado, mas nós precisamos ter uma certa, pelo menos, isonomia para que a indústria volte a ser competitiva como foi no passado e possa ter uma participação muito maior no mercado internacional. Portanto, o tributo é um fator fundamental que impede o desenvolvimento da indústria? O tributo hoje inibe um desenvolvimento maior do setor industrial, porque a indústria é o setor que mais investe em tecnologia e inovação, mas carrega nos seus ombros uma grande carga tributária que lhe impede de ter um crescimento e uma expansão muito maior, tornando-a mais competitiva.
Doutor, o senhor que é muito ligado à educação e foi a marca da sua gestão na Fiesc, né? Como é que o senhor vê dentro também da ótica de Brasília, da CNI, a inteligência artificial no Brasil, na indústria brasileira e a indústria 4.0? Moacir, a CNI acompanha muito de perto a questão da indústria 4.0, assim chamada para desvinculá-la da quarta revolução industrial, né? Mas recentemente a CNI atualizou seus estudos sobre a questão da indústria 4.0 e hoje, Moacir, no setor industrial, 69% das empresas industriais aplica pelo menos uma tecnologia incluída na chamada 4.0. E dessas 69, pouco menos de 30% aplica até 10 novas tecnologias. Há 10 anos atrás, esse número não passava de um quarto, talvez 25%, no total das aplicações da indústria 4.0. Nós temos ainda algumas barreiras no país, né, para promover um aumento da chamada digitalização industrial. É o custo, ainda é um custo elevado, né, das aplicações tecnológicas. De importação de equipamentos ou de adoção? Tanto de importação de novas aplicações, sim, quanto também no próprio mercado interno. O fato de que nós ainda não desenvolvemos uma indústria plena nessa área. Estamos a caminho, o país tem evoluído muito. Esta é uma questão. A segunda questão é o pessoal qualificado, a falta de pessoal qualificado para a utilização das novas tecnologias. Esse assunto está diretamente relacionado com o problema da educação e da formação profissional. E tem estudos da CNI para resolver essa questão? A CNI há muito tempo defende a tese, Moacir, de que nós devemos, e isso está previsto na nova legislação do ensino médio, a tese de que nós temos que ter um sistema integrado, em que o aluno do ensino médio faça as matérias normais, mas também faça um curso profissional, né? No Brasil, menos de 10%, 11% dos estudantes estão matriculados em cursos profissionais. Na Europa, isso chega a 50%, Moacir, né? Daí a nossa carência de profissionais mais qualificados, sobretudo para a indústria que exige hoje novas tecnologias, inovações, aplicações de softwares mais complexos. O Senai está preparado para isso, o Senai Nacional, o Senai no Brasil, é a maior entidade de ensino profissional da América Latina, com cerca de 2 milhões de alunos de matrículas por ano, e está fazendo um grande esforço no sentido de sensibilizar as indústrias para ajudarem na qualificação dos seus trabalhadores. Doutor Glauco José Corte, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, recentemente aqui em Florianópolis, na sede da Fiesc, na última reunião de ONU, inclusive, foi apresentado um estudo muito interessante com dados do Banco Mundial e de outras organizações ligadas à educação sobre ameaças que existem no capital humano de Santa Catarina e do Brasil. O Brasil está muito mal no ranking mundial em relação à educação. Nós gostaríamos que o senhor tratasse dessa matéria. O senhor foi considerado o senhor Educação quando presidiu a Fiesc, logo após um rápido intervalo comercial. Retornamos em seguida com o empresário Glauco José Corte, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Até já. Estamos apresentando Conexão ND pela Record News. Hoje com a honrosa presença do empresário Glauco José Corte,
que é o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Vamos então, doutor Glauco, falar sobre a questão que é muito próxima do senhor, né? Foi sua prioridade na Fiesc, educação. A professora Lúcia Danello, que o senhor conhece muito bem, especialista, né, na área, estudiosa da matéria, formada em Harvard, né? Ela apresentou uma exposição na última reunião da Fiesc, muito interessante, sobre a ameaça que pesa sobre o capital humano de Santa Catarina e a possibilidade de perda de competitividade da indústria catarinense, que é muito competitiva no mercado nacional e internacional, como o senhor sabe melhor que eu, pela falta exatamente de mão de obra qualificada, e mão de obra qualificada na área digital. Queria ouvir sobre isso. Moacir, o que impressiona nos dados que a Lúcia apresentou, que é especialista na área, uma boa amiga, muito competente, é o fato de que nós temos uma economia em crescimento em Santa Catarina, temos uma indústria competitiva e temos uma educação que está entre as últimas do Brasil, né? Nada justifica que Santa Catarina não esteja em primeiro lugar na educação, que a educação esteja alinhada com o setor produtivo, né? O fato é que, nos últimos anos, Moacir, o Brasil, embora tenha havido alguns avanços, sobretudo na questão da universalização do ensino, né? Hoje, o ensino fundamental, nós temos mais de 40 milhões, quase 50 milhões de matrículas, né? Mas nós temos um problema de qualidade da educação. As crianças que estão na escola hoje, Moacir, vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, qual é a educação que nós temos que dar para as crianças de hoje? Nós temos dois grandes desafios. Um é capacitar as crianças que estão chegando à escola, os nossos jovens. De outro lado, capacitar o trabalhador que já está empregado, que já tem uma ocupação. Eu sempre me lembro de uma frase da Gabriela Mistral, falecida em 1957. Ela dizia o seguinte, que antes nós estudávamos para ter uma profissão a vida toda. Hoje nós precisamos estudar a vida toda para ter uma profissão. Perfeito. O trabalhador, então, tem que ser qualificado para poder atuar, para poder ser competitivo, para utilizar as aplicações da indústria 4.0, né? Isso tanto no serviço, como na indústria, como no comércio. O outro ponto, Moacir, o grande desafio nós tentarmos capacitar as crianças, os jovens, para novas profissões, né? E isso exige uma integração entre todos os atores envolvidos no processo educativo, governo, porque 80% das nossas crianças estão em escolas públicas. Se o governo não se comprometer com a atualização do ensino, nós vamos capacitar crianças que não terão emprego compatível com a sua formação. E no caso nacional, especialmente catarinense, que a divergência muito para Santa Catarina também, a responsabilidade do ensino médio é do governo estadual. Toda a estrutura é principalmente do governo estadual. Exatamente. Essa reforma do ensino médio veio dar a chamada trilha do conhecimento, que permite, como já falei anteriormente, cursar ao mesmo tempo o ensino profissional e o ensino tradicional. Mas hoje a tecnologia está transformando rapidamente as formas de trabalho, né? Tanto que se diz que nós vamos ter se não capacitarmos o pessoal, o nosso trabalhador, o nosso jovem, nós vamos ter uma grande fuga, grande perda de empregos que serão substituídos por robôs, por novas tecnologias. A tecnologia em si, Moacir, ela não elimina emprego, ela muda a condição e a qualidade do emprego. Mas isso nós temos que ter então, um ensino adequado às novas realidades e às novas exigências. Santa Catarina tem condições de fazer isso. Nós temos condições
de mobilizar a sociedade. Como? Fazendo, Moacir, apenas para citar um exemplo, no meu período da Fiesc, eu corri o estado de Santa Catarina, falando sobre educação, né? Então, eu percebia, assim, o desejo das pessoas de contribuir para isso. A família é muito importante, Moacir. Se a família não acompanhar os seus filhos, não comparecer à escola, eu perguntava muitas vezes, como é o nome da professora do seu filho? Metade não sabia. Quantas vezes o senhor já foi à escola do seu filho? Metade nunca tinha ido, né? Nós criamos o Dia da Família na escola, Moacir. Nos últimos anos, ou mais recentemente, 1 milhão de pessoas passaram pelas escolas no Dia da Família na escola. A sua avaliação, essa exposição feita pela professora Lúcia lá na Fiesc, revelou que, dados oficiais, 30% dos alunos não retornaram às escolas depois da pandemia, do isolamento da pandemia. Isso é um negócio terrível. E uma das razões, não viu relevância na escola. Claro, eles estão na tecnologia, eles estão no celular, eles estão no computador, na verdade. A educação tem que fazer sentido para a vida, senão o aluno, os estudos indicam que em 10 minutos, 7 minutos ele se desliga, se não fizer sentido. Moacir, essa questão, essa estatística apontada pela Lúcia, qual foi a mobilização que nós tivemos em Santa Catarina e no país para fazer com que as crianças voltem às escolas? Nada, zero, Moacir, né? Quer dizer, parece que a educação ainda não é, ela é importante, mas não é prioridade, Moacir. Nós devíamos fazer um grande mutirão. Santa Catarina pode liderar esse processo, Moacir. Nós temos um estado aberto a novas ideias, mas temos que interagir, né? Em setor produtivo, governo e escolas, né? Para poder melhorar não só a qualidade do ensino, porque isso passa por outra questão importante, Moacir, a formação do professor. Sim. Moacir, atualmente, Moacir, apenas menos de 30% dos professores têm menos de 29 anos de idade. Mais de 50% têm mais de 59 anos de idade. Nada contra a idade, mas eu quero dizer que os jovens não estão se interessando pela profissão de professor, né? No Brasil, menos de 3% dos jovens que estudam licenciatura, pedagogia, na verdade, vão ser professores, né? Porque não há interesse. Numa das missões que eu fiz a Singapura, me dizia lá um dos catedráticos na área que eles iam às escolas e recrutavam os melhores alunos da escola para atraí-los para serem professores, né? Nós temos que estimular os alunos a fazer da profissão de professor realmente uma alta qualificação, né? Que é o que o professor merece realmente, ser qualificado, ter uma boa remuneração, ser reconhecido como uma pessoa importante para melhorar a qualidade da educação no Brasil. Agora, imagino que é um esforço realmente extraordinário, porque preparar os novos professores para essa nova geração que está vindo, que tem uma comunicação completamente diferente, é completamente diferente, dependente do digital, é um esforço realmente gigantesco, você não acha, não? Esse esforço é muito grande, mas por isso é que exige também um trabalho maior, Moacir, né? Nós temos que qualificar, os nossos professores têm que passar por cursos de formação, nós temos que unir o setor produtivo às escolas. As escolas estão, os dois, né, estão muito distantes um do outro. Nós temos que haver uma integração maior. O empresário tem que dizer à escola que tipo de profissional ele precisa. E a escola tem que se adequar ao novo ambiente. Essa integração hoje, infelizmente, não existe, né? Não existe, Moacir. Isso, outra coisa, eu acho que não temos o diagnóstico sobre as razões desse desinteresse desses 30% dos alunos pela escola, sobretudo a escola pública, né? Sobre o problema que é o professor mal remunerado, é a metodologia, é a falta de pedagogia. Isso tudo não existe. É um conjunto de causas, não temos uma causa só, Sim. Né?
Mas, Moacir, no nosso tempo, no meu tempo principalmente, o professor era uma autoridade. O professor na cidade sempre foi autoridade. O meu pai foi professor, a única profissão que ele teve foi professor, inspetor escolar, coordenador regional de educação. Meu pai estava nos melhores eventos da região, da cidade, meu pai estava presente. Hoje não se reconhece o valor do professor. Nós temos que fazer um grande esforço, né? E claro, o professor também tem que se qualificar, tem que estudar, tem que se preparar, mas a sociedade precisa envolver, né, todas as forças vivas, as suas forças vivas, para melhorar a qualidade do ensino. Doutor Glaucotti, com a sua experiência, com a sua vivência, eu não posso deixar de ouvir também sobre uma data histórica comemorada este mês de dezembro. Foram os 125 anos de Celso Ramos, o grande governador de Santa Catarina. O senhor chegou a conviver com ele, trabalhou no SES durante algum tempo, né? Não sei exatamente qual o nível desse acompanhamento, mas queria ouvir sobre o governo Celso Ramos. O senhor que trabalhou com o Fernando Marcondes de Matos, que era daquela equipe de inteligência, né? Com Alcides Abreu, Vilmar Dallagnol, Glauco Olinga, né? O grande Glauco Olinga. Grande Glauco Olinga. Centenário Glauco Olinga. Ô, Moacir, eu tenho do período do governador Celso Ramos a melhor recordação, né? Porque foi, talvez, ainda seja o melhor governador que Santa Catarina já teve. De plena cor. Pela sua visão, né? E não só pela visão, mas pela realização. Quer dizer, uma coisa é pensar, é planejar, outra coisa é executar. E o governador Celso Ramos teve habilidade suficiente para fazer um tratamento adequado às condições políticas, mas também, de outro lado, formou uma equipe de técnicos que executou o chamado PLAMEG, o Plano de Metas do Governo, uma referência até hoje em Santa Catarina, né? E eu tive também a oportunidade, Moacir, conto isso com satisfação, de participar ao lado, entre os que participavam com o governador Celso Ramos, na campanha do governador Ivo Silveira, acompanhando o grupo que fazia os comícios. Na época, toda a cidadezinha tinha o seu comício, se reunia na praça principal. Eu estava no último ano da Faculdade de Direito e tive a oportunidade, portanto, de estar muitas vezes ao lado do governador Celso Ramos, porque ele participava também dos comícios em prol do governador Ivo Silveira, que veio a ser eleito. E depois da minha vida profissional, tive também a oportunidade de trabalhar com a família Gomes, né? Muito ligada, o doutor César era genro do governador Celso Ramos, dona Maria Helena, sua esposa, filha do governador, seus netos, Valério, César, né, Eduardo, enfim. Então tive, ao longo de minha vida, uma relação forte não só com o governador Celso Ramos, pelas circunstâncias que apontei, mas também com seus descendentes. O senhor arriscaria dizer por que realmente ele conseguiu realizar obras e planejamento efetivo a partir do diagnóstico, né, que foi dos seminários socioeconômicos, e pode dizer, Santa Catarina é antes e depois de Celso Ramos, porque foram todas as áreas. Sim. Por que não surgiu outro Celso Ramos nesses últimos 60 anos? Moacir, nos últimos anos, eu diria que nós perdemos um pouco a qualidade, a qualificação, a qualidade dos políticos que aliam a condição de empreendedorismo com a política, né? Boa parte tem na veia, assim, na sua vida, uma grande experiência política, mas pequena experiência empreendedora. Esses políticos, quando assumem cargos de governo, deveriam se cercar sempre de secretários e assessores com experiência que pudessem suplantar as suas eventuais deficiências na área do empreendedorismo. Isso está faltando para Santa Catarina nos últimos anos. O Celso vem da iniciativa privada, do meio rural, depois como empresário aqui em Florianópolis, na verdade, e
realiza realmente um trabalho de liderança política. E a maioria dos casos, como o senhor coloca, né, é o contrário. É de liderança política e pouca vivência empresarial. Talvez isso seja uma... Outra é a situação político-partidária. Então, claro, nós estamos com 2 minutos para encerrar o programa. É o último programa do ano. Eu queria deixar esse tempo para que o senhor faça a sua mensagem final, traga alguma informação adicional para os nossos telespectadores. Eu queria fazer referência a 2 pessoas, Moacir. Uma, George Bush, que governou os Estados Unidos, George Bush pai. Sim. Ele, uma certa ocasião, se dirigindo a pessoas de mais idade, mas que ainda estavam na ativa, disse que se nós queremos, dizia o seguinte: se nós queremos viver numa sociedade próspera, nós temos que fazer da nossa nação uma nação de estudantes, né? Antes de ser uma nação rica, nós temos que ser uma nação de estudantes. George Bush, né? E eu gosto muito de um pedagogo polonês, Janusz Korczak, que esse era o pseudônimo dele, que foi assassinado em Treblinka. Ele dizia o seguinte, Moacir: se você se preocupa com o dia, semeie trigo. Se você se preocupa com os anos, plante árvores. Se você se preocupa com as gerações, eduque as pessoas. Essa me parece que é a mensagem que eu gostaria de deixar, porque o Natal também é uma ocasião propícia para a gente parar, fazer uma reflexão, né, sobre a vinda do menino Jesus, né, sobre o esforço dos pais, Maria e José, para educá-lo em condições de muita dificuldade, mas que nos trazem a esperança de que nós podemos transformar o mundo trabalhando, sobretudo, pela educação. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Nossos agradecimentos ao empresário Glauco José Corte, liderança apreciada, premiada aqui em Santa Catarina, atualmente o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, por sua entrevista aqui no Conexão ND. Entrevista que estará disponível no portal ND+, líder de audiência digital de Santa Catarina, em todas as redes sociais da internet. Muito obrigado, mais uma vez, doutor Glauco. Felicidades para a sua família. Feliz Natal, Um grande ano de 2023, especialmente para o nosso telespectador que acompanha a entrevista até este momento. Grande abraço, saúde, paz e felicidades a você e a sua família. Boa noite e obrigado.